Batalha contra os piratas do Barba Negra é um daqueles momentos assim que a comunidade mais aguarda desde já. Essa dualidade entre o Luffy e o Teach vem sendo trabalhada pelo Oda há muito tempo e existe o grande sonho molhado de todo fandom de One Piece, 10 contra 10. Hoje, como os Mugiwaras têm 10 membros, acredita-se em que cada um vai ter um combatinho individual, aquela coisa assim que a gente já viu em Enies Lobby ou Alabasta, em que cada um dos chapéus de palha tem o seu combate individual e que é a grande fantasia desses animes de lutinha que nós costumamos acompanhar. Porém, dados os últimos acontecimentos, os últimos arcos de One Piece, o que nós temos visto é que cada vez menos os chapéus de palhas têm tido esses combates totais, então cada um pega um. Um exemplo foi em um ano, o Oda tirou da gente a batalha em dupla da Nami e do Usopp contra a Uchi e o Page One para dar a finalização desses dois específicos para a Big Mom. O Brook ficou sem lutar com ninguém. O máximo que ele fez foi derrubar as cortesãs lá da Black Maria. Mas uma delas era uma Number. Ok, a gente pode forçar a barra e acreditar que era do nível do Wars. Mas não era o que a gente esperava. Ele poderia ter dado o Jack pro Jinbei e o Who ficava pro Brook. Mas não foi o que aconteceu. Quem ficou com o Who foi o Jinbei e o Jack ficou pro Inuarashi. Eu até entendo, tem ali uma questão de preparação que teve com o Zou, aquela vingança por Zou, mas eu preferiria que fosse da forma que eu falei. Fora o Chopper, que eu não vou nem comentar, que ficou completamente de fora de todo esse combate. Não teve nenhum personagem assim que o Oda separou pra botar o Chopper pra lutar. Cada vez mais, o que a gente vem notando é justamente esse modus operandi do Eiichiro Oda. Nem todos os Mugiwaras vão ter um combate individual. Portanto, eu pensei, será que contra o bando do Barba Negra vão ter esses combates individuais? Vocês vão me falar. Mas no bando do Barba Negra você tem lá os Capitães Colossais, e é um grupo grande. Se não vão ser os Mugiwaras, quem seriam os possíveis personagens que poderiam ou não participar dessa batalha contra o Barba Negra? Tem alguns que eu acho que é muito provável que vão participar por diversos motivos. Tem outros que eu trouxe aqui na lista porque alguém pode levantar, pode achar que pode acontecer, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas esse é o vídeo de hoje. Quais serão os personagens que irão auxiliar os Chapéus de Palha na batalha contra o Barba Negra? Já curte o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não gostar, depois você tira o like, não tem problema. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Vai ter muito vídeo de One Piece, de games, de outros mangás, outros animes. Ativa o sininho e vambora! Essa lista está separada em 3 tópicos, que são os personagens pouco prováveis, os personagens prováveis e os muito prováveis, que os títulos são autoexplicativos. Os poucos prováveis são aqueles que têm motivos para participar, mas que, por diversas razões, eu não vejo isso acontecendo, de alguma forma ou de outra. Seria legal, tal, eles participarem, mas possivelmente não vão participar, seja narrativos internos do mangá, seja metanarrativos externos, né? Então eu acredito que esses são os que têm menos chance de participar. E os prováveis são aqueles que é balanceado. Eles podem ser que participem, mas eles têm coisas que abonem, desabonem. Fica ali no meio termo. Eu não tenho certeza. E os muito prováveis. Que aí sim, esses têm uma força bem grande. Motivos não faltam, tanto narrativos quanto metanarrativos, para eles participarem desse duelo contra o Barba Negra. Então, vamos lá. Começando pelos pouco prováveis, então, eu acho que o primeiro assim a se dizer seria o Garp, né? O Garp tem muitos motivos para enfrentar o Barba Negra. O primeiro deles é o fato de ele ser um marinheiro e o Barba Negra um pirata. Então é um bom motivo, né? Se você é um marinheiro e você enfrentar um pirata, eu acho que garante seu salário no fim do mês. Mas, além de que ele já tem raiva do Barba Negra por conta do que aconteceu com o Ace, enfim. Mas eu acho que o principal motivo é que ele tá preso, né, em Hatinosu. Então, tipo assim, ele, né, se caso essa luta acontecer em Hatinosu, ou enfim, vai saber onde vai acontecer esse combate, ele vai estar no epicentro, né, de toda a confusão. Então é capaz de que ele possa ver se ele é. Mas eu acho que, na verdade, o Garp vai acabar fazendo justamente um papel de donzela indefesa, né? Então, tipo, o Luffy já tem bastante motivo para querer brigar com o Barba Negra. O Garp é mais um. Então eu acho que isso vai acabar não acontecendo. O Garp vai ficar lá preso e vai ficar quietinho. Até porque eu imagino que da forma que o Oda tem conduzido a história, o melhor papel que ele pode ter arranjado pro Garp é esse mesmo. Ele se sacrifica pelo Kobe, fica lá preso, no momento oportuno o Luffy vai lá e vai resgatá-lo. Então, apesar de eu achar que ele tem bons motivos e tal pra estar nessa confusão, eu acho que ele vai acabar não participando mesmo. Eu acho que ele vai no final, vai até dar uma forma de bênção pro Luffy, tipo, vai lá, vai, eu não tenho mais o que fazer contra você e tal, enfim.
Eu acho que é isso. Talvez ele até se aposente de vez da Maria. Vamos ver como é que vai ser. A segunda opção provável, eu diria que é o Rayleigh. A gente sabe que o Rayleigh também não vai muito com a cara do Barba Negra. Ele não gosta dele. Teve toda a confusão que aconteceu lá na área das mulheres, que ele teve que se envolver para evitar que a Hancock morresse, ou enfim. Mas a situação foi contornada, né? E eu acho que, na verdade, esse vai ser o caminho do Rayleigh a partir de agora. Ele vai ficar lá na Ilha das Mulheres, bancando a babá da Hancock, das outras cujas, junto com a Shaq, pra evitar alguma merda maior. O que é uma pena, né? Até porque a Hancock ela é forte o suficiente pra proteger, mas se chegar, sei lá, um Barba Negra, uma Kainu da vida, não tem realmente muita solução. Então eu acho que apesar do Rayleigh ter os bons motivos, ele também tá no mesmo caso do Garp, ele tá aposentado, deixa o cara, ele mesmo falou que contra o Barba Negra talvez ele não tivesse chance. O Barba Negra só recuou porque falou que o estrago ia ser muito grande. Então deixa o Rayleigh lá quieto na dele, ele vai ver isso de camarote tomando um drink. Um outro que eu considero pouco provável de se envolver num duelo contra o Barba Negra nesse contexto específico é o Shanks. O Shanks também não vai com a cara do Barba Negra. Muita gente não vai com a cara do Barba Negra, né? Pra falar a verdade, eu acho que só o bando dele gosta dele. Mas o Shanks, né, já foi dito várias vezes, ele caça o Barba Negra, já enfrentou o Barba Negra diversas vezes. Tem uma cicatriz lá que o Barba Negra fez nele que dói até hoje. Então a gente já viu que o Shanks tem todo motivo pra querer brigar com o Barba Negra, até porque eles também são rivais, né? Mas eu acho que não é o que vai acontecer, pelo menos nesse contexto. Tem aquela teoria super famosa, todo mundo já deve ter visto em algum lugar, que o Barba Negra mataria o Shanks, e aí seria mais um motivo, né? Como se o Ruffy já não tivesse motivo suficiente pro Ruffy ir sangue nos olhos pra cima do Barba Negra. Ele já vai sangue nos olhos, né? De qualquer jeito. Seria mais um motivo. Eu acho que sim, esse conflito vai ter que acontecer, não tem jeito. É outra coisa que o Oda tá prometendo, pelo menos desde Marineford. A gente diria até de antes, lá quando ele foi visitar o Barba Branca. Então, deve vir a acontecer, mas eu acho que seja improvável, até porque é aquela batalha de rival do Ruffy contra o Barba Negra. Eu acho que ter algum envolvimento do Shanks ia talvez diminuir um pouco o feito do Ruffy, sabe? Tem que ser o Ruffy e os aliados dele. Mas o Shanks eu acho que ele não se enquadra. O Shanks é quase um mentor do Ruffy. Acho que não tem nada a ver ele participar de um combate junto do Ruffy. E aí, pensando um pouco, vamos partir um pouco agora para a loucura, né? Para os bem heterodoxos dessa lista. Em primeiro lugar é o Kid. O Kid, ele não tem tantos motivos, na verdade, para querer arranjar briga com o Barba Negra. Para isso acontecer, aí teria que ser um Inception da teoria, ou seja, a teoria da teoria. O Kid, eu consigo ver ele participando disso se a teoria que eu acabei de citar sobre o Shanks morrer nas mãos do Barba Negra for verdade. E aí o Kid pode ir, não como uma tentativa de tipo, eu gostava do Shanks. Não, muito pelo contrário, que ele também não gosta do Shanks. Mas mais pelo sentido de você roubou a minha presa, a minha vingança, e agora eu vou me vingar de você. E a gente sabe que, bem ou mal, o Kid gosta do Ruffy, né? Ele finge que não, mas todo mundo sabe que lá no fundinho o Kid gosta do Ruffy. E então não seria nada de anormal ver isso acontecendo. O problema, né, é que o Kid tem muita coisa ao contrário dele. Primeiro, se ele vai voltar pra obra. Eu ainda acho que sim. Eu ainda acho que ele vai ter uma participação. Inclusive, o Shanks derrotou ele agora em Elbaf e os Chapéus de Palha estão em Elbaf. Então, há uma possibilidade de que ele retorne nesse momento. Não sei se vai acontecer, né? Ainda mais pra voltar pra brigar com o Barba Negra. Não sei, eu acho que tem que dar uma esticada muito grande aí em algumas pontas da história pra isso fazer sentido. Então eu acho que o Kid, ele apesar de possivelmente teria algum motivo para participar, eu acho que ele não vai acabar participando. De novo, é só uma hipótese que eu levantei que é possível, mas improvável, né? Então fica aí o registro do Kid. Já um outro caso, que também pode ser interessante, é a Cross Guild como um todo. Então, Bug, Crocodile e Mihawk. Esse eu acho também improvável, mas esse tem até bons motivos. O Crocodile não vai com a cara do Barba Negra, a gente sabe isso desde Marineford, mas o Crocodile também não vai com a cara de muita gente. Mas ele gosta do Ruffy também, eu acho que tem ali um tough love entre ele e o Ruffy, do Ruffy ter mostrado um caminho de novo pra ele. Quem sabe se o Crocodile for mais explorado daqui pra frente a gente veja algo desse tipo. Mas enfim. Já o Bug também não vai muito com a cara do Barba Negra, desde que ele era aprendiz do Roger. Mas assim, também não é que o Bug vai fazer muita diferença. O que faria diferença seria o Mihawk e o Crocodile e talvez o bando do Bug em si. E ele também gosta do Ruffy. É o mesmo caso do Kid aí, do Crocodile. Tem uma galera que tem um tough love aí pelo Ruffy, né? Mas eu acho que o Bug, e aí entra o Mihawk também, eles fariam sentido nessa hipótese justamente naquele Inception maluco do Shanks morrendo. Porque o Bug provavelmente teria o mesmo sentimento que eu citei do Kid, do tipo assim, o Shanks era meu rival, sabe? E tipo, tem um sentimento
ponto até, como é que eu posso dizer, mais diferente, porque o Kid é a presa e a vingança dele. O Bug não, o Bug apesar de dizer que tem raiva do Shanks, ele não tem raiva coisa nenhuma, ele gosta do Shanks, eles foram amigos desde criança. Então assim, é tudo balela, e aí sim ele poderia querer vingança. No mesmo caso do Mihawk, o Mihawk é amigo do Shanks, né? Apesar de, não, vamos ver lá, todo mundo é rival do Shanks, né? Já percebeu? Eu acho que faria algum sentido. Mas eu não sei exatamente qual são os planos do Oda aí pra Cross Guild no geral, né? Tipo, o Bug ser Shichibukai era uma piada. Aí agora ele virou Yonkou, tipo. Só que agora ele tá junto com o Crocodile e o Mihawk. Então ele tem realmente uma equipe poderosa ao lado dele. No caso, ele é subalterno dos caras, não sei se vocês entenderam. Mas, tipo, ele tem um grupo por trás, então ele poderia talvez estar pleiteando realmente o One Piece, né? Como ele falou aí na última aparição dele. Mas eu não sei, eu acho improvável. Eu não tenho bons motivos para dizer que eles não participariam. Mas eu acho que é mais do ponto de vista narrativo, do que o Oda pode estar preparando para esse grupo. E eu acho que não tem muito a ver com o Barba Negra, sabe? Eu acho que talvez eles possam vir a ser relevantes na possível guerra final, também outro sonho molhado aí dos fãs de One Piece, só que aí contra o governo mundial. Até porque o trampo da Cross Guild tem sido esse. Então eu acho que é mais provável nesse sentido do que, né, ajudar contra o Barba Negra. Mas motivo também não falta, como a gente já destrinchou aqui. Agora vamos partir aí para os personagens que têm uma possibilidade balanceada de participar. Então eles têm motivos para participar, faria até sentido, mas também tem coisas que atrapalham aí. Então, começar pela Hancock. Motivo para brigar com o Barba Negra não falta. Primeiro, a Hancock gosta do Ruffy, e se o Ruffy tiver uma necessidade, ela não teria problema nenhum em ajudar. Então isso já é um primeiro motivo. Segundo, o Barba Negra fez mó caos lá na ilha dela, deu mó BO, só foi salva pelo Rayleigh. No caso assim, tudo bem, o Rayleigh salvou ali, mas se o Barba Negra tivesse matado a Hancock também, ele ia ter perdido boa parte da tripulação dele, uma parte de pessoas inclusive consideráveis, né? Mas ela é um possível páreo e participou de toda essa bagunça. Esse é um bom pró. Um outro pró que a gente pode contar é o seguinte, e ele já faz parte de um contra também, digamos assim, que ela tem que cuidar da Ilha das Mulheres. A Ilha das Mulheres é um local que tem que ser preservado, até porque num mundo cheio de pirata é um lugar meio complicado, né, de existir uma ilha só de mulheres. A gente já viu que tem muita gente que tem muita vontade de ir naquele lugar fazer atrocidade. Mas, não só isso, é um território dela que ela tem que proteger e ela não tem mais o escudo, digamos, do governo mundial para não ser mais uma Shichibukai. Por isso até que o Rayleigh tá lá para dar aquela ajuda, dar aquela força, dar aquela moral. Mas, deveria ser até uma questão inteligente a Hancock colocar uma bandeira do Ruffy, uma bandeira dos chapéus de palha lá na ilha, em Amazon Lily. Porque, já que ela não tem afiliação com o governo mundial, eu duvido que o Ruffy tenha qualquer tipo de resistência a aceitar a Hancock como parte do seu grupo. Ele colocou o Momonosuke, por que ele não colocaria a Hancock? E da mesma parte pra Hancock, na verdade ela ia adorar participar disso. O problema é que justamente é esse contra. A Hancock teria que sair da ilha dela para ir até onde quer que esteja acontecendo essa briga, seja em Lost Tale, seja em Roadstar, seja em Hachinosu, enfim, para participar desse combate. E aí a ilha dela ficaria desprotegida. A não ser que o Rayleigh ficasse lá, mas aí já vira uma confusão, porque aí a Imperatriz não tá, mas quem tá é o Rayleigh, que é quase o papai deles, enfim, aí fica Shaq lá junto com ele. Enfim, vai entender que caos seria esse. Mas eu consigo ver sim claramente essa possibilidade, a Hancock indo lá para ajudar. Mas novamente, tem toda essa questão da ilha dela, essa questão, digamos, política territorial, que impede que ela vá. Então, assim, eu fico meio dividido. Será que ela vai? Será que ela não vai? Eu acho que ela deveria ir. Eu acho que seria muito interessante ver a Hancock lutando força total, assim, que a gente nunca viu. E pra gente ver tudo que ela é capaz, porque a gente sabe que ela é muito forte, que ela é muito poderosa, mas a gente nunca teve muita noção. A gente teve aí essa pequena noção agora nessa invasão do Barba Negra, mas nada também muito definidor. Então eu acho que seria legal e faz sentido. Ela levanta a bandeira do grupo e fala, beleza, o grupo precisa da minha ajuda, tamo indo. Ela leva as Kuja também, a fazer uma loucura da hora lá. Mas ela tem esses adendos que podem ser que atrapalhem. Outro é o Kobe. O Kobe entra naquela mesma do Garp, né? O Kobe é um marinheiro, então por padrão ele já deveria querer brigar com o Barba Negra, né? Vale a pena pra ele isso. Mas, apesar dele ter ainda nenhum motivo do Garp, de também querer salvar o Garp, ele, Ruffy-san, vou te ajudar, a gente vai salvar o Garp Sensei. Beleza, é um motivo válido que ele tenha. Mas talvez o Kobe esteja preocupado com outras coisas. Quando rolar essa briga, e a gente não sabe em que ponto da história vai estar, se vai ser antes ou depois com a guerra contra o governo mundial, provavelmente o Kobe vai estar se preparando para o momento pós. Talvez seja até uma questão
situação de tipo assim, ó, o Barba Negra e o Ruffy estão se enfrentando, vamos deixar eles se matarem e depois a gente pega quem tiver. E aí o Kobe talvez esteja se preparando pra isso. Mas tudo bem, o Kobe é da Sword, ele também não precisa estar se preparando por isso, não tem que responder ordens da Marinha especificamente, ele pode ir, lá vão ter, o que é um bom motivo, na verdade, pra ele ir, pra ele levar toda aquela galera que já foi com ele enfrentar os piratas do Barba Negra, pode ser importante. Mas aí eu sempre fico martelando aquela questão do Garp, que ele fala que as próximas gerações têm que abandonar as pessoas mais velhas, um conselho muito heterodoxo do Garp, e eu acho que vai servir pro Kobe talvez não querer se envolver, ele vai falar, não, quem tem que salvar o Garp-san é o Ruffy-san, então talvez seja aí algo que vai acontecer, talvez o Kobe possa ficar de fora, mas ele também pode participar, por isso que eu falei, é balanceado, ele tem motivos para não participar, mas ele tem coisas que podem fazer com que ele participe também, então eu acho que tá ali tudo em aberto a questão do Kobe, mas ele é um candidato forte até, eu não coloco dinheiro no Kobe, não coloco dinheiro, mas é um candidato forte. Mais um, mas não menos importante, é o Kuzan, né? O nosso ex-almirante Aokiji é uma opção bem viável aí para participar desse duelo, mas como traíra, né? Como o cara que vai dar a facada nas costas do Barba Negra. Ele tem bons motivos, porque que a gente sabe que o Kuzan é um cara muito justo, apesar dos pesares, né? De agora ele tá envolvido com o Barba Negra, ele sempre foi um marinheiro muito justo. Ele deixou a Robin viva depois de Enies Lobby, ele não matou o Sol. Bom, enfim, a gente sabe que ele não é o Akainu. O Akainu é justiça absoluta, vamos matar todos os piratas. O Kuzan não. Porque se ele fosse assim, mesmo que ele estivesse fora da marinha, naquele momento que ele encontrasse os piratas do Barba Negra, ele tinha aniquilado todos, sem dó. Até porque, diferente do Ruffy, que ele já viu que são até ok, ele sabe que o Barba Negra não é uma flor que se cheira. Então ele provavelmente já teria mandado todo mundo lá pra casa do chapéu. Por outro lado, a gente não sabe tanto assim ainda sobre ele, sobre o passado dele, sobre as intenções, sobre os objetivos dele. Tem muita gente aí que teoriza que ele é um revolucionário disfarçado no bando Barba Negra, mas tipo assim, ele já teve algumas chances de causar um estrago no bando do Barba Negra, inclusive contra os revolucionários, e talvez até agora não tenha feito. Talvez ele esteja esperando o momento certo. Ou talvez ele só esteja realmente lá infiltrado ou esperando o momento certo para atacar o Barba Negra sem nenhum tipo de plano maior. Tipo, estou com os revolucionários, estou com os marinheiros infiltrados. Talvez ele só esteja por ele mesmo. Ele acha o Barba Negra um bando de gente vacilão, né? Todo aquele bando que é um bando de vacilão. É um bando de piratas safados que precisam ser presos ou pior. E ele tá ali aguardando o momento certo. E aí, como o lema dele é justiça preguiçosa, justiça com preguiça, enfim, ele tá com preguiça de fazer tudo sozinho. Então, quando o Barba Negra estiver ali na pior, tomando várias porradas do Ruffy na cara, ele vai falar, muito bom, agora é meu momento, Ice Age. E aí todo mundo vai pra vala. Pode ser uma opção, mas de novo, eu acho que os contras do Kuzan são que a gente justamente não sabe quais são as intenções dele, né? Nós não sabemos se ele está com os revolucionários, se ele está infiltrado na marinha, se ele está junto com o homem das cicatrizes de queimaduras. Pode ser uma opção, a gente não sabe se ele virou um cavaleiro sagrado, a gente realmente não sabe. Essa aliança dele com o Barba Negra, todo mundo tinha certo que era uma aliança por interesse, que ele estava ali justamente esperando para dar facada nas costas do Barba Negra. Mas depois dos capítulos lá do combate dele contra o Garp, isso ficou um pouco em choque. Será que é isso mesmo? O que será que ele tá tramando? Então ele ficou, para mim, muito mais misterioso e até muito mais interessante também. Então a gente fica aí no aguardo. Então, apesar dele ter coisas que o abonem a participar desse combate do lado dos Chapéus de Palha, pode ser que ele não faça, ou então faça de uma outra forma. Enfim, é um caso até parecido com o do Shanks, só que um pouco mais diferenciado, né? Por fim, uma que eu acho que tem aí bons motivos para participar é a Stussy. A Stussy fugiu após a Egghead, né? Então ela ficou meio que livre. Eu acho que foi o Kako ou o Lute, eu não lembro exatamente agora, que falou para ela que ela faz o que ela quiser da vida e boa. O Kako até criou uma boa relação com ela. E pode ser que ela vá achar um novo propósito para si. E a gente não sabe muito bem qual é esse propósito, mas a gente tem que pensar o quê? A Stussy, ela é clone da Buckins. E a Buckins parece que tem aí um tchetcheretê com Barba Branca. Não sei se ela realmente teve um filho do Barba Branca, e aí já vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar do Weevil ainda, ou alguma coisa envolvendo aí justamente clonagem, enfim, a gente não sabe, mas o que a gente pode afirmar é que a Stussy com certeza vai voltar a ter um papel na história. E justamente, eu não cravo, lógico, mas assim, justamente por essa relação da Stussy com o Barba Branca e o Vegapunk, aí o Barba Branca tem aquela questão com o Barba Negra, o Weevil tá querendo caçar o Barba Negra já há um tempo, então fica
aí na dúvida. Mas assim, ao mesmo tempo a gente também não sabe. Às vezes pode ser que ela só apareça fazendo tricô. Isso é bem a cara do Oda, inclusive. A gente tá esperando aí que a Stussy vai voltar pra fazer alguma coisa, no final ela acaba não fazendo nada. Ela só vai viver a vida dela feliz mesmo como um clone, só que autoconsciente. Talvez seja uma opção. A Stussy até devesse ter jogado nos mais improváveis, mas como ela tem poucas coisas que a desabonem, eu acho que pode ser que ela esteja aí numa linha meio tênue de qual momento ela vai participar e o que ela vai fazer. E eu acho que tem aí umas ideias no ar sobre a personagem que o Oda pode querer amarrar junto aí com essa questão do Barba Negra. Pode ser um tiro no escuro meu, um total chute, mas eu acho que talvez eu esteja chegando em algum lugar com essa ideia. Agora, como eu já dei spoiler, né, sobre o Evil, então vamos pra lista dos muito prováveis, que esses aí eu colocaria dinheiro, eu não coloco mão no fogo porque eu não sou maluco, mas dinheiro eu colocaria nisso aí, colocar 10 assim na mesa, eu coloco. Mas por que o Evil? O Evil tem motivos pra caçar o Barba Negra? A gente já viu que tem, ele mesmo já falou que ele deveria caçar o Barba Negra por vingança, mas a Buckins tá mais interessada na grana, então ela queria achar o tesouro do Barba Branca, só que ela achou a ilha lá do Barba Branca que tá o Marco, então talvez ela já tenha achado, ou não vai achar, ou mudar os planos, porque agora ele não é mais Shichibukai. E agora, o que vai acontecer com o Evil? Esse é o grande ponto, porque na verdade, o grande problema do Evil, o maior abonador para ele participar de tudo isso não é nem a relação dele Barba Branca, Barba Negra, é o fato de que ele precisa fazer alguma coisa. O Oda colocou esse personagem na história e até agora ele não serviu pra nada. Ele foi revelado como Shichibukai, depois foi revelado que estava caçando um ex-membro do Barba Branca, aí teve o ano em que um membro do Barba Branca participando de Wano, o Evil não teve participação nesse arco e talvez ele pudesse ter alguma ali. Beleza. Aí depois teve Egghead, aí fica toda essa questão. A Buckins tem um clone que é Stussy, então ela fazia parte dos Mads, e aí ele também não serviu pra nada. E aí, né, nesse meio tempo, os Shichibukais acabaram e ele serviu pra brigar com a Marinha, depois proteger a ilha lá do Barba Branca que o Marco não tava no momento. E aí fica esse questionamento. E o que esse cara vai fazer? Por que o Oda criou esse personagem então, se até agora ele não serviu pra nada? Ele tem que servir pra alguma coisa. E eu só consigo ver ele participando justamente de uma batalha contra o Barba Negra. Então, fica aí a dúvida. Pra mim, é o único caminho possível pro Evil. Que eu não vejo mais o Evil se envolvendo no governo mundial e tal. Eu ia achar que ia ser um personagem muito pobre, que nem aconteceu com alguns supernovas no arco de Wano. Que a gente tinha expectativas pra eles fazerem algumas coisas e no final eles só serviram pra ser bucho do Kaido. Mas enfim, então pra mim, o maior abonador do Evil é que é a última coisa que resta pra ele fazer ainda na história. Apesar de não parecer tão perto quanto está, One Piece tá acabando. E não tem mais muito espaço pra esse cara fazer nada na obra. Então eu acho que a única coisa que resta ele fazer é ir ajudar o Luffy contra o Barba Negra. Ou ter algum tipo de envolvimento com o Barba Negra. Enfim, eu acho que é o que resta pra ele. Por isso que eu acho que ele é um candidato forte. Talvez não necessariamente aliado ao Luffy, talvez não. Talvez ele sozinho antes. Mas alguma coisa em relação ao Barba Negra eu acho que ele tem que fazer. Até porque o Oda já preparou isso lá atrás. E é engraçado que nesses últimos 3, um vai puxando o outro, né? Porque eu já falei da Stussy, agora eu já falei do Evil e a outra opção é o Marco, né? Eu acho meio óbvio que o Marco venha vir a participar desse combate com o Barba Negra, porque se ele for participar de Wano lá, da luta contra o Kaido, por que ele não participaria contra o Barba Negra? Ele tem muito mais raiva do Barba Negra do que do Kaido. É lógico, o Kaido ele tinha lá uma relação com o Oden e tal, o Nekomamushi que foi companheiro dele de bando foi pedir ajuda dele, ele falou, beleza, vamos lá, só que eu vou me atrasar. Contra o Barba Negra, ele tem total motivo. O Barba Negra é um traidor do bando do Barba Branca. O Barba Negra é o responsável pela morte do Ace, é o responsável pela morte do Barba Branca. Deve ter matado uma galera na guerra de acerto de contas. Então, assim, ele pode olhar e falar, quer saber? Vou ajudar de novo o Luffy, sim. Vambora, vamos lá, vamos junto. E aí talvez ele chegue com o Evil. Eu tenho certeza que o Marco vai participar desse combate aí contra o Barba Negra. Contra quem? De que forma? Não sei. Talvez da mesma forma que nem o Ano. Fica segurando os outros até o Zoro Sanji tá pronto pra bater nos caras. Mas eu acho que ele vai participar, tá? Ele tá pronto pra participar disso. Um personagem que eu acho que tem muitos motivos pra participar é o Sabo. O Sabo ele tem algumas coisas que o desabonam em toda essa questão dessa lista aqui, mas eu acho que os motivos dele são mais fortes, porque vamos lá, o Sabo ele já demonstrou também não gostar do Barba Negra, mais um é do time que não vai com a cara do Barba Negra. Ele foi bem incisivo contra o Burgs, ele deu uma surra no cara. O que desabonaria seria o fato dele ser um revolucionário, ele ter as funções e as obrigações dele com o exército revolucionário, porque tal qual eu falei
lendo Kobe, outros personagens, ele provavelmente estaria se preparando para algo maior, considerando aí essa hipótese maluca. Mas o Sabo ele é muito mais espírito livre. E se a gente pensar que quem vai estar lutando contra o Barba Negra vai ser o Ruffy, é bem provável que o Sabo vai sim querer interferir, porque ele não vai querer arriscar perder os 2 irmãos dele por causa do Barba Negra. Pode ser que ele confie no Ruffy, eu também concordo, mas eu tenho certeza que ele iria contra qualquer ordem do Dragon e iria sim ajudar o Ruffy, não tenho dúvidas disso. E ele tem grandes chances de participar sim, eu acho que é bem possível. Talvez ele mesmo lutar contra o Kuzan, sabe? Que aí fica aquele... Ele é almirante, ele é revolucionário, né? Ex-almirante, mas enfim, vocês entenderam. Que nem foi em Dressrosa, né? Que ele lutou contra o Fujitora. E outro candidato muito forte é o Katakuri. A gente sabe que ele criou uma relação aí de rivalidade, de amizade em relação ao Ruffy. Tanto que ele sorri quando ele descobre que o Ruffy fugiu e muito porque ele queria reencontrar o Ruffy para lutar com ele de novo. Mas eu acho que esse duelo, infelizmente, nunca mais vai acontecer pela forma como a história da Big Mom foi guiada no arco de Wano, no final do arco de Wano. Mas eu acho que o Katakuri ainda tem espaço, sim, para chegar e ajudar o Ruffy numa luta contra o Barba Negra. Eu acho que tá total aí dentro da proposta. Principalmente porque o Barba Negra sequestrou a irmã do Katakuri, a Purin. E o Katakuri aparentemente gostava da Purin. Foi um dos poucos irmãos que aparentemente, não só da Purin como de todos os outros irmãos, ele é o que aparenta ter mais carinho pelos irmãos. Então eu acho que faria muito sentido o Katakuri ir lá pra se vingar do que aconteceu em Whole Cake, com a invasão lá dos piratas do Barba Negra, e pra buscar a Purin sim. Então eu acho que o Katakuri é uma opção muito viável, até porque a gente não sabe como tá a questão dos territórios da Big Mom. O Oda ainda tá deixando toda essa questão da Big Mom muito incerta. Vamos ver aí se na história de capa do Yamato vai ter alguma coisa sobre isso. Enfim, mas ainda tá tudo muito no ar. Pós-queda da Big Mom, não teve muita coisa. Fica aí o questionamento. O que será que aconteceu? Katakuri tá vivo? Tá morto? O Cracker tá vivo? Tá morto? Oven tá vivo? Tá morto? O que aconteceu com o danado do Queen Mama Chanter? Enfim, a gente não sabe como tá essa questão da Big Mom. Mas eu acho que o Katakuri tem sim muito a participar desse combate contra o Barba Negra. Seria até interessante. Porque ele realmente criou uma amizade com o Ruffy, assim. Menos tough love do que o Bug, o Kid e o Crocodile. Mas ainda é tough love também. Só que é um tough love mais respeitoso do que os outros, né? Partindo agora para o penúltimo dos personagens que eu selecionei aqui na lista, é o Moria. O Moria é um personagem que também ele tá um pouco parecido com o Weevil, sabe? Ele teve algumas oportunidades de aparecer na história. Uma delas foi justamente em um ano, querendo a vingança contra o Kaido, que faria muito sentido, mas não participou. Tava lá em Hachinosu, querendo reencontrar o Absalom. Foi preso, depois foi solto e agora vai fazer o quê? Não sei que tipo de participação o Oda tá guardando pro Moria, porque assim, o Moria já teve muita chance de sair da história. Ele teve chance de sair da história pós Thriller Bark mesmo, ele ter morrido lá, ou então depois da Guerra dos Melhores ele podia ter sido morto pelo do Flamengo lá, pedido de Kuro 6. Agora na questão do Barba Negra, então tipo assim, o Oda tá insistindo no Moria. Por quê? A gente não sabe. Talvez seja justamente aí pra essa batalha com o Barba Negra. Tem algumas teorias que estão levantando aí que o Moria possa ter algumas utilidades, porque ele mexe com sombra, a sombra tem a ver com alma, e aí tem a ver com Imu, e aí o Barba Negra tem a fruta das trevas. A gente pode ter alguma coisa aí, de novo, são aquelas ideias que estão pairando que o Oda pode puxar pra tentar amarrar. Mas pode não ficar por isso, mas alguma coisa o Moria tem que fazer. A gente não pode estar perdendo tempo com o Moria há tanto tempo pra ele não fazer nada. Vamos lá, Oda, pra que trouxe esse cara de volta? O Weevil ele apresentou, o Moria ele trouxe de volta quando nem precisava. Pra quê? Vamos ver. Eu acho que é pra participar nessa batalha do Barba Negra. Eu era muito crente daquela história de que o Moria ia aparecer em um ano e ia colocar muito sombra no Ruffy pro Ruffy ficar forte e bater no Kaido. Não aconteceu. Talvez possa vir a acontecer na batalha contra o Barba Negra. E aí ele manejando as sombras, jogando pro Zoro, pro Sanji, pro Urutsuki, como um suporte. Talvez ele não tenha um combate individual, mas ele pudesse agir como um suporte de Chapéus de Palha. Mesmo ele tendo raiva, os Chapéus de Palha não mataram o Absalom. Quem matou o Absalom foi o bando do Barba Negra, na sacanagem. Então, é uma boa hipótese. Eu acredito o Moria participar, porque, novamente, eu não sei o que ainda resta pra ele fazer no mangá. Por fim, mas não menos importante, esse assim, eu tenho 99,9% de certeza que vai participar de uma batalha contra o Barba Negra. Eu acho que você não vai participar se o Oda mudar de ideia no meio do caminho, porque tá pronto pra isso, que é o Law. O Law a gente tem que pensar um ponto, não só dentro da narrativa, mas até metanarrativa. O Law é um personagem muito popular. Na época de Dressrosa, quando saiu lá uma pesquisa de popularidade, ele ficou na frente do Sanji. Tá bom, o Sanji não tava participando do mangá naquela época, mas mesmo assim. Ele é um personagem muito popular, ele é médico. Então, tipo assim, eu tenho certeza que o Oda só não colocou o Law no bando do Ruffy porque já tinha o Chopper. Porque se ele não tivesse criado o médico ainda no bando, ele teria colocado o Law, porque o Law ficou muito popular. Ele tá pronto pra ser do bando, ele já tem interação com os personagens, ele tem a mesma chatice do
do Zoro, ele queria ver ninjutsu do Raizou. O LoL, ele já é quase um Mugiwara honorário. Ele, diferente dos outros, que eu diria que tem um tough love com o Luffy, ele não, ele admite que ele é amigo do Luffy. Ele só finge que é rival porque senão o Kid vai ficar zoando ele, mas ele na batalha lá contra o Doflamingo, ele falou, eu que trouxe ele pra cá, e se ele morrer eu também vou. Enfim, ele confia no Luffy, isso a gente sabe, porque o Luffy derrotou o Doflamingo e depois derrotou o Kaido. Então assim, eu acho que é um homem de confiança, fora a relação que eles tiveram ao longo dos arcos que tiveram. O LoL ficou muito tempo com a gente, tanto que ele deve ser o supernova mais popular, se não um dos mais agora, com a Bonnie, né? Talvez possa ter mudado isso. Mas o LoL é muito popular. E o LoL tem toda essa questão, ele tá procurando descobrir mais sobre o passado dos D, porque ele quer entender um pouco do propósito, do porquê que o Corazon morreu. Isso vai estar em Laugh Tale, então ele tem que ir pra Laugh Tale, não tem jeito. Se o Oda quer fechar esse arco de personagem, o LoL tem que ir pra Laugh Tale. E principalmente, os companheiros do LoL provavelmente são prisioneiros do Barba Negra. O Beppo saiu nadando e falou, sobrevivam, a gente vai dar um jeito, mas sobrevivam. E qual é o jeito? Luffy, precisamos de ajuda, cara. Deu merda. O Luffy vai falar, vambora, vamos salvar a rapaziada. E aí, como possivelmente o Beppo deve encontrar os chapéus de palha, o Beppo e o LoL devem encontrar os chapéus de palha após o arco de Elbaf, já deve estar indo pro caminho de tipo assim, beleza, saímos de Elbaf, pra onde a gente tá indo? Ah, ou eles vão pra Roadstar, ou eles vão pra Laugh Tale, ou eles vão encontrar o cara com a cicatriz de queimadura e aí vai dar algum B.O. com o Barba Negra, enfim. De alguma forma, o Oda vai provavelmente amarrar essa busca pelos companheiros do LoL com a batalha com o Barba Negra. O LoL, o Beppo saiu nadando com ele. É lógico que ele vai voltar, não tem por que não voltar. Se ele quisesse deixar um mistério, ia fazer que nem o Kid, caiu no mar, a gente não sabe o que aconteceu. Até o Bartolomeu a gente não sabe o que aconteceu. Mas o LoL a gente sabe, o Beppo saiu nadando com ele. E lá na ilha que eles foram, a ilha Winner, é perto de Elbaf, é perto de Wano, é perto de Egghead. Então com certeza o LoL volta pra participar desse combate com o Barba Negra. Se ele vai lutar contra o Doc Kill, não sei, porque ele já provou que ele bota o Doc Kill no chinelo. E até porque assim ele tira o médico Chopper, aí o Chopper só fica de médico mesmo, e aí ele coloca um combatente de verdade que é o Loki, inclusive derrotou a Big Mom, apesar dos pesares, né? É isso, meus queridos, tá finalizada aí a lista, esse vídeo ficou enorme, muito maior do que eu esperava. Espero que vocês tenham gostado da lista. Se você achar que tá faltando alguém, comenta, alguém que eu falei, esse aí poderia participar, joga aí nos comentários. Se alguém você acha que eu tô viajando total, também comenta. Se você acha que alguém que tá nos muito prováveis deveria estar nos pouco prováveis ou nos prováveis, enfim, se há qualquer tipo de bagunça que eu tenha feito aí na lista, qualquer tipo de confusão, vocês deixam aí, vamos conversar, vamos debater, vamos falar de One Piece. E é isso. Se gostou, não se esqueça de deixar o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nada. Ativa o sininho, que aí vão vir todas as notificações para você. Compartilha com o seu amigo que gosta de One Piece. Fala, essa ideia que legal que o cara teve aí, será que vai rolar? É lógico, eu preferiria que fossem os Mugiwaras. Se vocês me perguntarem quem você prefere, os Mugiwaras. Eu gostaria que o Evil, Moria, Law, Sabo, até Hancock participassem de alguma forma. Katakuri também, Katakuri eu gostaria também. Mas, se eu tivesse que escolher entre esses participarem e só os Mugiwaras, e mais cada Mugiwara tiver sua lutinha individual, eu tô com os Mugiwaras. Mas, infelizmente, a gente tem que olhar o padrão do Oda. E o padrão do Oda não tem sido lá muito benéfico para os Mugiwaras nesse aspecto. Mas é isso. Não se esqueça, se inscreve aí, ativa o sininho. Valeu e até a próxima.
触る野郎だぜ。リペル、今消してやる。頼んだ。邪魔はねえぜ。いや、ポケモンを見せておこう。まだまだ。ポケモンを見せておこう。よっ、これがさて。さあ、とびっきりの酒を用意しろ。